que a torcida do Flamengo está insatisfeita com o Felipe Luiz, apesar do trabalho dele ter números extraordinários? E eu cheguei à seguinte conclusão. São ajustes que vão levar um tempo, isso não é instantâneo. O problema é que o torcedor acha que vai ser tudo instantâneo, que vai jogar 2 tempos iguais, que vai manter e tal. Não acontece isso. E os adversários mudam também no intervalo. O Flamengo tem aí uma vantagem que eu acho que não é desprezível, não. Ela é bem considerável. Ele joga pelo empate. Se ele perder, ainda tem a chance no pênalti, perder por um gol. Né? E é um time, repito, que joga bem fora de casa. Não vai jogar fechado. Ele é um time que ele tem muito mais características de ser um time equilibrado do que brilhante? A pergunta é muito boa. Tem alguma coisa de 2019 aqui? A pergunta é muito boa. Esses caras que estão hoje, eles têm capacidade de ser brilhante? Então, a pergunta é muito boa. 2019. É uma vantagem considerável. Não dá pra você descartar e achar que é pouco. Na bola, no campo, se a gente tinha que ter um placar diferente desse 1-0, seria uma vantagem maior do Flamengo e não o empate do Inter. Pelo menos eu enxerguei o jogo dessa forma. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Mesmo a webcam travada, vamos assim mesmo, né? O Flamengo vence o Inter por 1-0 e o questionamento de muitos torcedores é que, mesmo o Flamengo vencendo, o Flamengo não foi brilhante. Tô trazendo um debate aqui, nesse vídeo aqui, é que o time de Felipe Luiz, nesse atual momento da temporada, é um time mais equilibrado do que brilhante? Ou esse vai ser o time do Felipe Luiz durante o resto da temporada? Um time mais equilibrado, que dificilmente perde, do que um time brilhante que sempre está jogando bem e sempre está goleando, né? Sabemos que isso é uma coisa quase impossível de acontecer, sempre está goleando, principalmente quando joga dentro do Maracanã, né? Mas, obviamente, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. O time do Flamengo é mais equilibrado atualmente do que brilhante? Então deixe sua opinião e, obviamente, a opinião de Mauro César, João Guilherme, André Henrique, VSR e outros comentaristas aqui falando sobre essa vitória do Flamengo e sobre esse debate mais equilibrado do que brilhante. Então deixe seu like e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto. O Flamengo tem aí uma vantagem que eu acho que não é desprezível, não. Ela é bem considerável. Ele joga pelo empate. Se ele perder, ainda tem a chance no pênalti, perder por um gol. Né? E é um time, repito, que joga bem fora de casa. Não vai jogar fechado, como o Inter jogou o primeiro tempo, não acredito. Acho que vai, a não ser que o Inter seja capaz de encurralar o Flamengo. Acho que a tendência é o Flamengo tentar ter o protagonismo do jogo e vai haver uma disputa, acho, pela posse de bola e para assumir o controle do jogo. O Inter, pela necessidade, jogando em casa, tem que vencer. É diferente do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que estava em vantagem, né? Então entrou se defendendo, só saiu no segundo tempo quando perdia e precisava fazer alguma coisa. Aí o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Primeiro lá em Minas foi todo do Flamengo. Ali poderia ter feito mais gols. O Pedro perde um gol incrível nos acréscimos que poderia liquidar ali a fatura, até pelo aspecto psicológico, um 2-0 naquele momento. Ontem o jogo não apresentou essas oportunidades. Acho que foi um jogo não tão bom assim, do ponto de vista do entretenimento, mas um jogo de duelo tático, de muita marcação, de poucas oportunidades. E o Flamengo é um time que se defende muito bem, um time que tomou 8 gols em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. É difícil fazer gol no Flamengo. Tem sido muito difícil, isso é um ponto importante. Outra coisa, o pessoal fala, de novo a bola parada. Porra, isso é bom, o time faz gol de bola parada. Porra, é ruim? Isso é ótimo. Com zagueiros, com atacantes. Agora, é claro que isso ainda não é o bastante, mas a gente não pode ignorar que o Felipe Luiz, ele não tem um Danilo para revezar com os zagueiros. Ele não tem mais o Gerson. Ele não tem mais o Wesley. É claro que o Royal e os outros jogadores que chegaram e tudo mais ainda estão se adaptando. O Carrascal estreou ontem, gente. Entrou no segundo tempo. E participa do início da jogada, da única finalização do segundo tempo que levou perigo, que foi aquela do Luiz Araújo, que o Rocher defendeu. Ele participa do lance, na construção da jogada. Então tem jogador estreando, tem jogador que não entrou em forma, como Samuel Lino, como Saul Niguez, que claramente o Felipe não está colocando porque não o vê ainda preparado, ficou muito tempo sem jogar. O Royal também não jogava há muito tempo, teve lesão, depois ficou em jogos no banco, no Milan, mas não estava entrando em campo, há meses sem jogar, está adquirindo forma. Você perdeu o Gerson e o Wesley, perdeu todo o lado direito. Aí o Flamengo não tem o Pulga, o Flamengo não tem o De La Cruz. Aí tem o Jorginho, mas aí o Alan e o Everton Araújo, né, que são jogadores inferiores àqueles que estão lesionados. Um cenário é aquele cenário... Então o time está sendo reconstruído também. Acontece isso com o Palmeiras também, com várias mudanças, chegadas e partidas, né? O Palmeiras perdeu o Estevão. Então é claro que você vai ter uma transição aí. O Palmeiras está há mais tempo também com jogadores, né, fazendo essa mudança. O Flamengo é mais recente. E é claro que esse time não atingiu ainda o seu melhor. Então, qual é a situação do Flamengo? O Flamengo precisa agora se classificar e continuar no processo evolutivo.
melhorar sua produção ofensiva, tem feito poucos gols, foram 12 gols nos 10 últimos jogos. O Flamengo não vence por 2 gols de diferença desde a vitória contra o São Paulo, que foi na volta do Mundial. A gente vai fazer um mês daqui a pouco, né? Agora, esses dias, né? Porque aquele jogo foi logo depois do Mundial, né? Foi logo depois, na volta, né? Ali foi antes da final, né? Foi no sábado, acho que dia 12. Fez um mês, então, que hoje é dia 14, né? Há um mês o Flamengo não vence por mais de um gol de diferença. Então, eu entendo que tudo que está acontecendo é normal, absolutamente normal, num processo de mudança de um time base, com desfalques importantes que fazem muita diferença. O Pedro não está em grande fase, e ontem não teve também a Arrascaeta. Você pegar a base do Filipe Luís, ele não teve. Do começo, antes do Mundial, ele não tinha ontem. Danilo, que seria uma opção importante, os dois zagueiros estão jogando muitas vezes. Ontem, inclusive, o Léo Ortiz estava errando passo que não erra normalmente, não sei até que ponto o acúmulo de jogos pesa nesse contexto. Ele não tinha Eric Pulga, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Arrascaeta, e ainda foram embora Gerson e Wesley. Então, estou falando de 6 jogadores que eram titulares, ou quase sempre titulares, que não estão mais. Aí chegaram outros, eles estão chegando ainda. Os jogadores estão se adaptando. O próprio Samuel Lino. Ontem teve algumas jogadas de chances de contragolpe que ele não acertava, não acertou. Ele não acertou. O Plata não jogou bem ontem, não fez um jogo à altura dos outros que ele vinha fazendo, como sábado contra o Mirassol, quando ele foi muito bem. Ou o jogo em Belo Horizonte, que ele fez um ótimo jogo também, primeiro tempo em especial. Então, são ajustes que vão levar um tempo. Isso não é instantâneo. O problema é que o torcedor acha que vai ser tudo instantâneo, que vai jogar 2 tempos iguais, que vai manter e tal. Não acontece isso. E os adversários mudam também no intervalo. Reagem. O Atlético Mineiro mudou o seu comportamento em Belo Horizonte no jogo da Copa do Brasil. O Mirassol, o tempo todo, um time que ataca, que agride. E no primeiro tempo o Flamengo se impôs mais. No segundo, o Mirassol cresceu. E ontem a mesma coisa. O Internacional perdendo, sai para o jogo, mas não criou nada. Nada. Não conseguiu criar nada. O próprio Roger na coletiva falou. Não criaram nenhuma chance de gol, claro. Então acho que tem aí um contexto que tem que ser analisado com muito equilíbrio. E está havendo hoje um negócio maluco na torcida do Flamengo, muito insuflada por parte aí da mídia e de influencers, que eu acho que se alimentam da crise e que ficam ali numa loucura, gritando, esperneando, aquela coisa histriônica, doentia, que acham que tem que ser 5-0. O pessoal é louco. Aí tem um imaginário popular, achando que o tempo de Jorge Jesus o Flamengo só goleava. O Flamengo ganhou de um gol de diferença do CSA, do Chapecoense, do Botafogo, com o time fraco do Botafogo, gol do Lincoln, empatou com o Goiás. Tudo com o Jorge Jesus. O pessoal tomou de 3-0 do Bahia. O pessoal acha que era um mundo maravilhoso, só golear. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Houve momentos espetaculares, contra Corinthians, 4-1, Palmeiras, 2 vitórias de 3, derrubando 2 técnicos, 5-0 no Grêmio. O próprio jogo contra o Inter na Libertadores 2019, o Odair Helma era o técnico do Internacional, são 2 gols do Bruno Henrique. Os 2 gols são no final do jogo. O Inter leva o jogo em 0-0 até a parte final. E depois de tomar o segundo gol, o Inter perde uma chance impressionante. A única do jogo que ele criou poderia ser 2-1. Jogo de Porto Alegre, o Flamengo perde gols no começo com o Gabriel, aí faz 1-0 Internacional e fica 1-0, 1-0, 1-0. O Inter faz 2-0, leva para os pênaltis, até que sai o gol. Na jogada começa com a Arrascaeta, o Bruno Henrique serve o Gabriel, ele empurra para o gol, empata, o Flamengo se classifica. Não foi fácil, não. Foi ali. E é óbvio que ia ser ali. Gente, estou falando do Internacional, gente. Ontem eu vi gente falando assim, com o Olímpia foi assim também. Não dá para comparar o time que o Olímpia tinha há 2 anos, o time com transferban, lá no Paraguai, com baixo poder de investimento, com o Internacional. Do Flamengo. Ele é um time que ele tem muito mais características de ser um time equilibrado do que brilhante. Eu pergunto isso porque, assim, o Filipe Luís, quando ele começa o trabalho, existe aquela comparação, opa, tem alguma coisa aqui de 2019. Eu sei que isso aí vai talvez ficar muito tempo. Isso é loucura. Mas teve um momento, ele falou... Eu tô entendendo onde você quer chegar. A pergunta é muito boa. Tem alguma coisa de 2019 aqui. A pergunta é muito boa. Esses caras que estão hoje, eles têm capacidade de ser brilhante? Então, a pergunta é muito boa. 2019, Everton Ribeiro. Nível técnico lá no alto. Jogador brilhante. Jogador... Nível Arrascaeta, jogador brilhante. Excepcional. Gerson, brilhante. Jogando de segundo volante, brilhante. O Bruno Henrique, futebolisticamente, um jogador inteligentíssimo. Muito melhor do que E muito melhor do que está na fase hoje, né? E aí você tinha o Gabriel lá como flecha. Não, os desmarques do Gabigol. Exatamente, o desmarque lá. Do Gabigol... Então você falei aqui, 4 jogadores... Felipe construído como lateral. Felipe, inteligência do Felipe. Rafinha. Exatamente. Então você tem muitos jogadores acima... Esse elenco não tem jogadores brilhantes, são jogadores muito bons. Por exemplo, você pega, em termos de pensar o jogo, criatividade... O Luiz Araújo não se compara com o Everton Ribeiro. Não. Perfeito? O segundo volantes hoje... o Everton Araújo, Everton Araújo com o Gerson. Não, mas não tem nem... Tudo bem que o Jorginho é muito melhor que o Arão, mas, né, do que era.
Mas, então assim, você pega... O Arrascaeta hoje, ele não é tão efetivo quanto o Arrascaeta de 19. Então, assim, a tua pergunta é muito boa, porque de fato hoje você tem jogadores que a criatividade deles não é tão grande quanto era o time de 2019. Eu vou além. E tá ok. Não Se você é problema um time que começa a temporada com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, esse time tem potencial pra envolver o adversário e ser um time solto. Mas posso falar uma coisa pra você? Posso falar uma coisa pra você? Tem que te amassar pela... O Felipe quer esse time de ontem, ele não quer aquele. O Flamengo tomou essas decisões. Sim, pode ser. O Flamengo tá indo pra esse caminho. Eu concordo com você. O Felipe Luiz, ele quer um time equilibrado. É exatamente isso. Mas eu concordo com você, mas a posição de segundo volante ela é um problema. Everton e Araújo e Alan, principalmente quando você tem que controlar o jogo, eu acho que falta. Eu acho que falta jogador com personalidade pra pegar a bola e jogar. Eu acho que em condições ideais vai jogar Jorginho e Pulgar. Então, com certeza, mas o Pulgar tá fora. Tá fora. O Pulgar tá fora até outubro. É isso. Pra vocês, então, é verdadeiro. Concordo com você. Muito tranquilo. Pulgar e Jorginho, beleza. O Flamengo é mais consistente do que brilhante. Concordo. Não sei se consciente, eu acho acho que é isso, mais... eu acho que esse é o plano. Avassalador? equilibrado. Avassalador? Eu confio mais nesse time. Eu acho que tem que trocar a palavra consistente por equilibrado. Ele é mais isso. equilibrado do que É brilhante. E acho que o Esse Felipe time Luiz tem defende isso mesmo. melhor. Podemos Esse time trocar. defende melhor que o de Isso. 2019. Não, mas só Não, pra... não, mas a palavra consistente Se também. for a palavra consistente, eu vou botar no verdadeiro, verdadeiro, isso. mas acho que fica mais, Tá. mais perfeito Mais claro, se for talvez. Esse time defende melhor que o de 2019. Só que é o seguinte, o Flamengo ele não é brilhante nessa essência, mas o Flamengo continua sendo o melhor futebol do Brasil. Exatamente. Sim. Eu vou te falar, aquele Não time... é brilhante em comparação ao 19, né? Aquele time, Comparado ao 19. eu entendo ele ficar no imaginário do torcedor. Eu entendo que ele impacta em tudo que aconteceu no Flamengo até hoje, impacta até hoje. Só que aquele time, ele tem uma amostragem muito pequena, gente. Muito pequena. E por isso? Ele tem um encaixe muito por isso? pequeno. Aquele Eu time- acho que Renato, esse... aquele time perdeu 4 jogos e ganhou 5 taças. Então, Então, é loucura. É difícil você lutar com isso. Aí depois Sim. o Rafinha saiu, o Jorge Jesus saiu. Mas, E quanto mais mas tempo assim, passa, mais mas idealizado o que eu ele tô fica, com querendo certeza. dizer é Com que... certeza. O Flamengo amassou o Internacional no primeiro tempo. O Internacional escapou de tomar uma burdoada na primeira etapa. O Flamengo realmente no primeiro tempo mandou no jogo. Só fez um gol, curiosamente de bola parada, porque teve domínio da partida, mas foi numa bola parada que encontrou o gol com o Bruno Henrique, carrasco do Internacional, hein? Em 2019, a gente falou sobre esse duelo ontem aqui, quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo no Maracanã, o Bruno Henrique fez 2 na vitória por 2-0. Depois o empate no Beira-Rio 1-1, o Flamengo seguiu adiante e depois foi ser campeão lá contra o River Plate. O Bruno Henrique, cara, e aí atenção, sistema defensivo do Internacional, né? Não sobe um jogador do Inter com ele. O jogador mais próximo dele é do Flamengo. Pois é. Assim, uma falha de marcação. A gente sabe que hoje no futebol, eu não vou saber a porcentagem, tá? Mas uma porcentagem elevada de gols acabam saindo por conta de falhas do adversário. Então é algo a ser muito treinado. Bola parada contra. A favor também, porque muitas vezes você não tem a oportunidade de fazer um gol e vai na bola parada e acha o seu gol. Não teve cara. Mas aí, André, a gente precisa ressaltar também o mérito do outro lado, né? A movimentação para você criar essa situação de dúvida na marcação e gerar essa situação de um jogador que é muito bom de cabeça ter essa possibilidade de cabecear mais livre, mais solto. Acho que tem que ressaltar esse trabalho também. Inclusive, muitas pessoas estavam destacando, né? Que o Rodrigo Caio é o cara das bolas paradas nesse time do Felipe Luiz. Pois é, o Rodrigo Caio que comanda aí essa... o Rodrigo Caio que comanda aí essa parte da comissão técnica de bolas paradas ali. Bem interessante, inclusive um trabalho desse, porque muitas vezes você decide jogos. Tá aqui, ó, um jogo que só saiu do 0-0 por conta da bola parada. E mesmo tendo um time tão superior ao outro, especialmente no primeiro tempo. E aí, Tulhão, o que acontece? Volta para a segunda etapa
E claro que o Felipe Luiz foi perguntado sobre isso, e tem muitas teses, e acho que tem muitas explicações, não é só um fator que vai explicar isso. O Flamengo, de novo, tem uma queda de desempenho, ou pelo menos uma queda de superioridade em relação ao adversário. E aí o Inter consegue mais ou menos equilibrar a situação. Não chega a ter o merecimento do empate, no meu entendimento. Não chega, mas consegue pelo menos se segurar no 1-0. Até tem uma outra oportunidade, não muito clara de gol. Poderia ter saído o empate. Não saiu e o Inter, eu tenho a sensação de que no término do jogo, com 100 minutos aí, 90 mais acréscimos, ele saiu no lucro porque ele vai ao Beira-Rio vivo. E acho que o torcedor do Flamengo, especialmente pelo primeiro tempo, ficou com uma sensação de que dava para criar mais vantagem. Mas, Túlio, eu vou alertar aqui o torcedor do Flamengo que de repente está se lamentando muito, e é natural, porque realmente o time foi muito superior, especialmente na primeira etapa. Qualquer vantagem, cara, nesse nível de enfrentamento, eu acho que tem que ser considerada. Ah, André, mas poderia ir com 2 gols de diferença. Poderia. Obrigado, galera de placa aí, por deixar o... Eu entendo o torcedor que tá meio chateado do Flamengo, né? Falando, pô, cara, podia ter sido mais e tal. Eu sei. Mas, cara, você jogar uma oitavas de final de Libertadores, podendo empatar o jogo da volta, é uma vantagem considerável. Não dá pra você descartar e achar que é pouco, porque é uma vantagem que tem que ser considerada. Agora, na bola, no campo, se a gente tinha que ter um placar diferente desse 1-0, seria uma vantagem maior do Flamengo e não um empate do Inter. Pelo menos eu enxerguei o jogo dessa forma, amigo. Fala pessoal, tudo de bom para vocês? E eu estou aqui no trânsito, parado no engarrafamento e pensando o seguinte: por que a torcida do Flamengo está insatisfeita com o Felipe Luiz, apesar do trabalho dele ter números extraordinários? E eu cheguei à seguinte conclusão: a torcida do Flamengo esperava um time parecido com o de Jorge Jesus, naquele estilo. Mas não é. O Flamengo é o time do Felipe Luiz, que é diferente do Jorge Jesus. Apesar da influência assumida, ele tem uma característica distinta. É isso. Então, não espere um Flamengo como o de Jorge Jesus. Aproveite e desfrute do Flamengo de Felipe Luiz. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Esse debate aí que tu acabou de assistir agora aí sobre envolvendo o Flamengo mais equilibrado do que brilhante. Sim, na minha opinião, sim, o Flamengo é um time mais equilibrado do que brilhante. Só que aquilo, sabemos que muitos torcedores criticam a atuação do Felipe Luiz, a escalação. Óbvio, sempre vai ter torcedor do contra, isso faz parte. Mas, durante o jogo, né, muita gente saiu chateado do Maracanã, porque o Flamengo só acabou vencendo por 1-0, né? Acho que as pessoas esquecem que o Internacional é um time grande, tem bons jogadores, e é aquilo. Quando a gente teve o jogo do Flamengo e Mirassol, né? O Flamengo acabou vencendo o Mirassol, né, por 2-1 ali na dificuldade real no finalzinho do jogo. O Mirassol levou mais perigo do que o próprio Internacional. E a gente, todos não lembra disso, que o Mirassol levou mais perigo que o Internacional. E sabemos que o Mirassol é um time muito bem treinado nesse ano de 2025, né, quando subiu para a Série A. É aquilo, o Internacional, ele tem chance de se classificar? Obviamente, né, conseguiu sim um placar muito bom no Rio de Janeiro, 1-0, acho que era o placar que os jogadores queriam, o time queria, de não levar um estrago maior para Porto Alegre. E acabou conseguindo, né? Pela sua estratégia de jogo adotada
pelo técnico Roger Machado, conseguiu se defender na medida do possível, principalmente no primeiro tempo, que foi amassado pelo Flamengo, e já no segundo tempo conseguiu sim sair pro jogo, mas não criou uma chance de gol, né? Não criou uma chance. Então o Flamengo foi cirúrgico no gol do Bruno Henrique, mas pecou em finalizações, como vem sempre pecando, né? Teve o lance do Samuel Lino, né, ainda no primeiro tempo, que ele entrou, dribla o zagueiro do Inter dentro da área, toca pro Plata, o Plata não pega em cheio na finalização, a zaga consegue cortar a finalização, e no rebote o Luiz Araújo finaliza também, na mesma jogada, e acaba escorregando e a bola batendo no zagueiro do Inter, defensor do Inter, e no pré-escanteio. E outras situações aí que o Flamengo também teve de chance de pelo menos fazer o 2-0. Sabemos que 1-0 é um placar muito mínimo, como o Botafogo aconteceu nessa quinta-feira. Porém, se a gente for lembrar, se o Flamengo tivesse construído o placar de 1-0 diante do Galo, possivelmente a gente estaria classificado na Copa do Brasil também, né? Então aquilo, um placar mínimo diante de uma equipe gigantesca, que é o Internacional, e aquilo, geralmente esse placar mínimo que você se classifica. Eu acho que a missão do Botafogo é uma missão bem mais difícil de avançar de fase do que o Flamengo, porque o Botafogo vai jogar em altitude contra a LDU lá, e é sempre chato. E o Flamengo vai pegar o Inter em Porto Alegre. Sabemos que nos últimos anos, né, isso vem mudado, né, que o retrospecto do time do Flamengo jogando no sul do país, principalmente contra os dois gaúchos, né, os dois maiores, Inter e Grêmio, não era tão bom, mas nos últimos anos isso vem mudado. E eu sim acho que o Flamengo, eu acho, não tenho certeza é complicado dizer, né? Eu acho que o Flamengo marca pelo menos um gol lá e avança com um empate nessa competição, né? E outro detalhe só pra gente encerrar aqui, o Flamengo só levou mais de 2 gols esse ano para apenas um time, que foi o Bayern de Munique. Tirando o Bayern, nenhum time conseguiu fazer mais de 2 gols no Flamengo até o momento. Então aquilo é uma estatística para a gente se assegurar. Sim, o trabalho está sendo bem feito pelo Felipe Luiz, tá. Mas eu não sei que esse medo de muitos torcedores tá de o Flamengo chegar lá e não jogar futebol. Pode acontecer? Pode. O Flamengo pode estar num dia ruim? Pode. Mas é aquilo. Pelo que o Flamengo vem mostrando, a chance de Flamengo se classificar lá é grande. E pelo menos marcar um golzinho também é grande, né? E o Flamengo acho que completou 50 jogos na temporada. 30 sem ser vazado. Então é uma boa estatística, né? Então uma média aí bem considerável, né? Então a cada 2 jogos ali, ou mais de 2 jogos, o Flamengo leva apenas um gol. Não minto. Então, em 50 jogos, 30 jogos não foram vazados. Então, é uma média muito boa, né? Então, eu quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto e é nóis aí.